Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que foi planejado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus nos salvou através do seu sangue precioso, nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor Deus, nós te damos graças e louvores por todo esse trabalho que tem feito por nós. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos o amor do Senhor Deus, para aprendermos a palavra de Deus. E o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos estar em comunhão dentro do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor esteja conosco neste tempo. Que o Senhor Deus possa preservar cada um de nós e possa nos sustentar através da sua mão de graça. Que a nossa vida possa ser preenchida através do amor, da palavra, da graça do Senhor Deus, para que assim nós possamos viver de forma digna diante do Senhor Deus, possamos ser sustentados pela mão de graça do Senhor Deus. Entre nós, se tiver alguma pessoa que ainda não compreendeu a verdadeira graça do amor de Deus, que possa mudar esse coração para que assim possa receber essa salvação do Senhor Deus, possa ter essa mesma esperança. Nossas igrejas que estão pelo país e estão pelo mundo, estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus permita a graça possa preencher-nos através da sua palavra, da sua graça. Que o Senhor Deus permita para que muitos espíritos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita o seu caminho, como devemos realizar. Toda a palavra que o Senhor Deus deseja nos ensinar agora, sua palavra, o poder do Espírito Santo, possa nos preencher, Senhor. Para que o restante das nossas vidas possamos viver de forma adequada, digna como seus filhos. Para que possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha na sua volta. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra de Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 25 e 26. João, capítulo 11. Ele lê a partir do versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Vamos ler até aqui. Então, nós chamamos a primavera de spring, de sair pulando, quer dizer que uma nova vida está florescendo. Então, no inverno, todas as árvores que pareciam estar mortas, agora na primavera, dão as suas folhas, as suas flores, e pode dar seu fruto. Quer dizer que uma nova vida está realmente trabalhando, está em ação. Os animais também, que dormiam, hibernavam no inverno, estão saindo das suas tocas, assim como o sapo que estava dormindo no inverno, ele pode sair para realmente atuar na natureza mais uma vez. O Senhor Jesus, ele ressuscitou nessa estação. É por isso que toda nova vida, realmente ela pode agir nessa estação onde o Senhor Jesus ressuscitou. E isso é uma maneira de nos ensinar mais um mistério de Deus. Então, ninguém sabe qual o dia que o Senhor ele nasceu, mas nós sabemos o dia da ressurreição do Senhor. Olhamos Levítico capítulo 23. O povo de Israel, eles têm um calendário deles. Então, quer dizer que dia 14 de janeiro do calendário judeu, a dia de Páscoa, eles realmente estavam vivendo como escravos durante 400 anos no Egito. E na noite onde foram libertos, quer dizer que é à meia-noite, eles foram protegidos da morte do primogênito. E no próximo dia eles foram libertos daquele local. E para proteger a vida do povo de Israel, a ovelha da Páscoa que morreu, olhamos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, disse, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É por isso que em Mateus, capítulo 26, o Senhor Jesus, ele morreu crucificado na cruz, na Páscoa, exatamente, na Páscoa. É por isso que qual é o dia da morte do Senhor Jesus? Nós sabemos exatamente. Também o Senhor Jesus, ele ressuscitou em 4 dias. E é por isso que a Páscoa do povo de Israel então, para o nosso calendário, é sempre o calendário onde solar começa de março para abril, assim como tem a mudança do calendário lunar, solar. Então, mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. E depois o Senhor Jesus, no primeiro sábado, ele ressuscitou. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu como a Páscoa. Por isso que morreu antecipadamente, mostrando sua morte. E após o sábado, no primeiro dia após o sábado, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, nós podemos ver que o povo de Israel, quando eles entraram na terra de Canaã, e eles fizeram todas essas plantações, a primeira colheita entregue como oferta foi o dia da entrega dos alimentos, da oferta de alimentos ao Senhor Deus. Então, desde esse dia de comemoração da oferta desses alimentos ao Senhor Deus,
E passando-se por volta de 50 dias, nós podemos dizer que o dia de Pentecostes, quer dizer que o Senhor Jesus ele ressuscitou. Durante 40 dias ele manifestou para o povo de Israel que ele estava vivo para os seus discípulos. E depois que passaram-se 10 dias, a subida do Senhor Jesus, quer dizer, 40 dias para o Senhor Jesus subir aos céus. Depois de 10 dias, o Espírito Santo veio para o mundo, no dia do Pentecostes. Então, 50 dias. Quer dizer que nós podemos ver, desde os 500 anos atrás já haviam sido profetizados sobre a morte, a ressurreição e a subida do Senhor aos ares. E também o soar da última trombeta do Senhor, sobre a vinda do Senhor, então, sobre a salvação do povo de Israel no grande dia da expiação. E nós podemos ver que o dia onde eles colhem todos os seus frutos, e durante os 7 dias no tabernáculo, é logo após o dia de Páscoa, eles vão para o tabernáculo e guardam ali toda a sua colheita. Então mostra mais um formato do Senhor representando os 1000 anos de reinado. Então, é por isso que nós podemos ver que a palavra que o Senhor ele disse, realmente ele manifestou diversos milagres. E o último milagre que o Senhor ele fez, ele ressuscitou a Lázaro que estava morto já há quase 4 dias. E isso está escrito muito bem na palavra. Então, o milagre da ressurreição foi feito pelo Senhor Jesus 3 vezes, conforme a Bíblia. Então, a menina que havia acabado de morrer na casa, o Senhor Jesus entrando naquela casa, disse que a menina estava adormecida. Então, as pessoas começaram a falar e começaram a zombar do Senhor Jesus, dizendo: Nossa, ela está morta, mas está dizendo que ela está dormindo. E o Senhor Jesus, Daligagum, disse o quê? Levanta. A criança que estava morta, ela de repente levantou. Também a filha, ou o filho da viúva, realmente estava fazendo sepultamento porque ele havia morrido. Os homens estavam levando o seu corpo para enterrá-lo. E a mãe estava ali atrás chorando, seguindo. E o Senhor Jesus fez parar aquele velório deles e disse, realmente, jovem, criança, menino, levanta-te. E ele levantou. Então, antes de ele ser posto no túmulo, então ele realmente salvou o filho da viúva. E por último, Lázaro estava morto, realmente foi ressuscitado. O povo de Israel, eles mantêm os seus túmulos realmente dentro de cavernas, como se fossem buracos nas paredes. Então, realmente, eles podem deixar todo o corpo dos seus descendentes ali dentro, ou junto dos seus antecedentes. Então, nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando estava em Betânia, havia Maria, Marta e Lázaro. Realmente não aparecem a história sobre eles. Só aparece que quando teve realmente uma visita na casa deles, uma festa, eles vinham, ouviam a palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele amou a Lázaro. O Senhor Jesus, quando estava ali na região da Galiléia, Lázaro havia adoecido. Veio essa mensagem de que ele estava doente. Mas o Senhor Jesus não foi procurá-lo. Ele ficou mais quase 4 dias aguardando. E o Senhor ele disse, realmente Lázaro está dormindo, eu vou lá acordá-lo. Então os discípulos eles começaram a falar, se ele adormeceu, quer dizer que ele vai melhorar? Porque quando alguém doente ele adormece, ele melhora. Então, e eles começaram a falar, Senhor, por que você quer voltar para onde os judeus querem matá-lo? Realmente, se ele está adormecendo, ele vai ser curado também. Mas Senhor Jesus depois disse, não, ele está morto.
Então, quem está morto foi chamado pelo Senhor Jesus como uma pessoa que estivesse adormecido. Como em 1 Tessalonicenses, todos aqueles que estão mortos estão adormecidos no Senhor. Quem está realmente morto não tem esperanças, mas quem está vivo, dormindo, você fala, levanta, ele levanta. Então, quando o Senhor havia ido em Betânia, passaram-se um dia, é por isso que deram praticamente 4 dias. Então, as irmãs de Lázaro vieram para o Senhor Jesus. Disseram, Senhor, nós mandamos uma mensagem dizendo que Lázaro estava adoecido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, começaram a murmurar contra o Senhor. Então, Marta, Maria estavam chorando. Então, mas o Senhor Jesus disse que Lázaro viveria. Elas disseram assim, na última ressurreição ele viverá. O que isso quer dizer? Então, realmente o Senhor está explicando sobre a ressurreição nos últimos tempos. Uma pessoa que ressuscita, quer dizer que o morto, ele é vivificado. Quem não recebeu a salvação é uma pessoa que está morta, que ela vai para o inferno. Então, é por isso que realmente houve vários milagres realmente no povo de Israel, onde eles ressuscitavam. Mas Jesus disse, realmente não, seu irmão viverá. Falou, onde está o corpo dele? Falaram, nós deixamos ali e foram. Indo para o túmulo dele, realmente viu o túmulo fechado. Então muitas pessoas seguiram ao Senhor Jesus e ficaram ali na frente do túmulo. O Senhor Jesus disse para abrir o túmulo. Eles falaram, já cheira mal, porque já se passaram 4 dias. Falaram, não vamos abrir, por favor. Porque se abrir, vai cheirar mal. Mas o Senhor Jesus disse, abre. Mas se tiveres fé, mas não vereis a glória de Deus. Então, realmente, abriu, deve ter cheirado mal também. E o Senhor Jesus, olhando para o túmulo, disse, Lázaro, vem para fora. As pessoas que estavam em volta do Senhor estavam pensando, como que realmente alguém morto, que já cheira mal, por falar, venha para fora, ele vai vir para fora. Mas passando um pouquinho de tempo, eles deixaram enrolado com um pano o morto. Quando o Senhor Jesus disse, vem para fora, então Lázaro ele levantou e saiu. Então, como que as pessoas devem ter se surpreendido? Então, o Senhor disse, realmente, desligai-o, deixai-o ir. Depois que desamarraram todos os seus panos, realmente Lázaro se levantou. Algumas pessoas dizem, só por dizer veio para fora, ele vai vir por fora? Ele começa a falar que isso é tudo mentira. Mas vocês sabem quem é o Senhor Jesus? Ele está na mesma posição que Deus. Se olharmos em Filipenses, já aparece. É o Senhor que está na mesma altura que Deus. O Senhor Deus, quando Ele criou toda a criação, quando Ele criou tudo pela palavra, o Senhor habitava ao lado de Deus pela palavra. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 27, eles disseram, realmente, vamos criar um homem conforme a nossa imagem. Então, a palavra Deus em hebraico é Elohim, e é em plural. É uma palavra que tem um significado tanto em plural, tanto singular. Então, o Senhor Deus, ele disse, Deus disse, vamos criar um homem conforme a nossa imagem. Então, pense bem, se ele está só, como é que ele pode falar nossa imagem? Quando criaram a Torre de Babel, o Senhor já disse na Bíblia, vamos descer e vamos confundir o idioma deles. Então, não é que existem vários deuses, mas é um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus também está na mesma posição que Deus.
Mas o Senhor Jesus chamou Deus de Pai. Então, Deus Pai. E o Filho, o Deus Filho e o Espírito Santo. É por isso que nós podemos dizer que é a tríade. Então, Tomé realmente não estava ali quando o Senhor Jesus havia ressuscitado. Mas discípulos começaram a falar sobre o Senhor Jesus que havia ressuscitado. Disseram, o Senhor Jesus ressuscitou conforme a palavra, ele se manifestou diante de nós. Eles perguntaram, vocês tocaram nele? Eles falaram, não, não tocamos. E ele disse, eu não creio se não tocar. E depois de uma semana, o Senhor Jesus se manifestou para eles e disse realmente, paz seja convosco. Então, Tomé mexeu nas feridas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, Tomé, venha, toque. Tomé falou, me desculpe, Senhor. E ele com certeza deve ter me enchido. E o que ele disse depois? Senhor, o Senhor é o meu Deus. Então, eu não sou Deus, por que me chamam de Deus? O Senhor Jesus havia dito, eu sou o Filho. Ele podia ter dito isso, não é? Mas não falou nada. Lemos em João capítulo 5. O Senhor Jesus é o Deus, realmente é aquele que vive a vida eterna. É o verdadeiro Deus. É por isso que com o conhecimento material que nós temos, não temos como compreender sobre o Senhor. Então é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, é por isso que realmente quando nós falamos, um é o quê? 1 mais 1 é o quê? Ele falou, não, 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 não tem como ser 2, é 1. Aí a pessoa falou, como assim? Quer dizer que a forma de calcular é diferente. Da forma que nós usamos para calcular é diferente da forma de calcular de Deus. É por isso que o Senhor Deus, quando Ele criou toda a criação, Ele criou conforme a palavra. Ele está na mesma posição de Deus. Então é por isso que, conforme o Senhor Jesus, Ele criou todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1 também, realmente fala sobre o seu Filho. E da mesma maneira, Ele criou todas as coisas. E Ele está sustentando toda a criação. Então esse é o Senhor Deus. É por isso que Ele pode ressuscitar os mortos. Ele pode levantar realmente os paralíticos, pode curar os leprosos, abrir os olhos cegos, acalmar a tempestade. É por isso que os judeus, os discípulos também diziam, realmente, quem é este que pode acalmar até a tempestade? É o Filho do Deus vivo. Então, se ele diz, realmente toda a criação para. Se o Senhor lhe disser para sumir, tudo some. Esse Deus, o Criador, ele veio com o formato de homem, que é o Senhor Jesus. É por isso que ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Imaginem se tivessem vários mortos ali dentro. Se o Senhor tivesse dito, vem para fora, todos devem ter saído, porque todos os antecedentes de Lázaro estavam ali. Mas aquele Senhor é o Deus Criador. E o Senhor Jesus havia dito, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer que aquele que realmente está vivo e crê no Senhor, ou que está, mesmo que morra viva, realmente, mesmo que seja morto, viverá, quer dizer que ele está falando sobre o Espírito. E quando uma pessoa recebe a salvação, realmente o corpo, ele mesmo estando morto, vive, mas o Espírito não. Quer dizer que realmente o Espírito, mesmo que seja morto, o Espírito está vivo. Quer dizer que realmente uma pessoa vive para a eternidade, não morre. Então, realmente, o Senhor está perguntando se você crê nisto. Então, é uma pergunta que fez para Marta. Então, o Senhor Jesus, Jesus Cristo era o ponto principal de toda a verdade da Bíblia. É por isso que o Senhor ele diz realmente, vós buscais nas Escrituras ter a vida eterna. Então, mas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, toda a verdade testifica sobre mim, quer dizer que testifica sobre o Senhor Jesus. Quer dizer que sobre o Senhor Jesus, quer dizer que desde o nascimento,
morte, ressurreição, subida aos céus e descida também. Tudo isso para obter a vida eterna, somente sobre o Senhor Jesus, para que nós possamos obter essa vida eterna. Somente é o maior trabalho feito pelo Senhor. Quer dizer que dentre os trabalhos do Senhor, o maior trabalho, o trabalho mais misterioso e incrível, é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele veio com um formato de homem, realmente sem nenhum pecado, realmente ele foi morto e ele ressuscitou 3 dias. O Senhor Jesus, realmente ele morreu junto conosco em carne por conta de nossos espíritos e ressuscitou. É por isso que nos trabalhos feitos pelo Senhor, o maior trabalho do Senhor é a morte e ressurreição de Jesus. Então, criar toda a criação, governar sobre todas as coisas, é pela palavra. Mas ele nos salvar não tem como ser pela palavra. Por quê? Porque um pecador que estava indo para o inferno é só Deus dizer, receba a salvação. E assim recebe a salvação. Mas não é assim que funciona. Porque Deus é um Deus justo. O Senhor já havia dito em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Então, se ninguém pagar o valor desse pecado, não tem como viver. O salário do pecado é a morte. Então, realmente, uma pessoa que não tem pecado não é uma pessoa normal. Realmente é por isso que o Filho de Deus, o Filho unigênito, veio com o formato de homem. Ele morreu por nós. Ele cumpriu toda a lei do Senhor Deus. Se encarregou de todo o nosso pecado. E todo esse pecado de nós todos foi encarregado para ele. Como Isaías realmente já havia dito, quer dizer que ele foi ferido, moído por causa de nossas transgressões. Quer dizer, como o maior pecador, realmente ele foi morto na cruz. Quer dizer que a justiça de Deus se manifestou ali. A morte do Senhor Jesus realmente manifesta sobre a morte, a ressurreição do Senhor. Quer dizer que toda a justiça de Deus está ali. É por isso que ele vencer a morte, é a justiça de Deus. E também, mais uma vez, realmente morrer por nós significa o quê? O amor de Deus. E ter ressuscitado mostra o poder de Deus. Quer dizer que ele, realmente para nos salvar, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. É por isso que a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, entre os trabalhos do Senhor Jesus, é o maior trabalho feito por ele. É por isso que um trabalho maior do que esse jamais poderá ser feito por Deus. E se o Deus ele não vai fazer, e nem precisa fazer um trabalho desse novamente. É por isso que ele ter criado todas as coisas. Foi pela palavra, foi pelo seu poder. É por isso que realmente o Filho de Deus, o Filho unigênito, ele ter vencido a morte, ter ressuscitado. Quer dizer que realmente ele veio para nos dar a vida eterna. Então, esse é o maior trabalho do Senhor Deus, o trabalho mais incrível da salvação. É por isso que, se nós olharmos no Antigo Testamento, conforme já foi dito, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que já havia sido profetizado. Então, vamos trocar a palavra de Salmos 16, porque nós estamos com a Bíblia em mãos, vocês precisam ver essas palavras. Salmos 16. Salmos 16, versículo 10, 11. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Há 1000 anos atrás, realmente é um salmo escrito por Davi. Então já disse, não, pois não deixarás a minha alma no inferno. Quer dizer que o Senhor, para não deixar o nosso espírito no inferno, o Senhor, Ele irá nos salvar. Como? Nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Quer dizer que corrupção fala-se apodrecer, quer dizer que não poderia haver essa corrupção. Então, o Senhor, Ele disse quando realmente a ovelha da Páscoa não é para quebrar os ossos, porque representa o Senhor Jesus. Quebraram os ossos dos malfeitores, mas
ossos do Senhor Jesus não foram quebrados, porque o Senhor Jesus já havia falecido naquele momento. É por isso que existe essa palavra. Então, o Senhor Jesus, ele morreu, mas não viu a corrupção, não apodreceu. Quer dizer que o Senhor ele manifestou o caminho da vida para todos. Então, o Senhor, realmente, ele morreu e ressuscitou, realmente sem ver essa corrupção, para nos dar essa vida. É por isso que essa palavra foi profetizada para nós. E esta palavra foi dita para os judeus através dos apóstolos. Vamos trocar Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Palavra de Atos, capítulo 2, versículo 25. Atos, capítulo 2, versículo 25. Eu irei ler. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, ele está falando que Davi é um profeta, porque ele profetizou, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o aceitar sobre o seu trono. Esta previsão disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, se nós olhamos para os apóstolos, eles falaram para os judeus que haviam matado o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus foi morto por vós, e ele se tornou realmente Senhor e Cristo. Então, realmente está falando sobre a palavra de 1000 anos atrás de Davi. Que o corpo do Senhor Jesus não veria realmente a corrupção, realmente a vida ia ser manifesta. O Senhor Jesus haveria de ressuscitar. Quer dizer que já disse antecipadamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que eles realmente disseram de forma ousada: nós somos testemunhas. Como Isaías capítulo 25. Realmente Isaías foi escrito há 700 anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus, e ele disse que realmente ele prevaleceria sobre a morte. Então, o Senhor Jesus, ele ter morrido e ter ressuscitado neste corpo, quer dizer que realmente a morte que o homem mais teme, que está em carne, quer dizer que o Senhor, ele realmente acabaria com essa morte, ele venceria essa morte. Quer dizer que o Senhor, ele realmente acabaria com a morte, venceria essa morte. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 15. Palavras de 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 13, eu irei ler. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que representam o Antigo Testamento, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Cefas, a que representa Pedro. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, o apóstolo Paulo, ele está testificando a ressurreição do Senhor Jesus, e ele está falando sobre o evangelho que ele recebeu, que ele tem pregado para todos eles.
Então, quando essas palavras foram ditas, é antes do Novo Testamento ser escrito. Então, no Novo Testamento, quando eles se referem às Escrituras, é o Antigo Testamento. Quer dizer que o Senhor Jesus, conforme a Bíblia, morreu por nós. O Senhor Jesus, ele foi sepultado por nós. E conforme a Bíblia, conforme a Escritura, ele ressuscitou em 3 dias. Então, foi conforme a Bíblia, foi morto, conforme a Bíblia, ressuscitou. Se manifestou para Pedro, os 12 discípulos, para 500 irmãos diferentes. Então, os judeus, por que eles não acreditam no Senhor Jesus até agora? Então, porque os soldados guardaram o túmulo do Senhor Jesus por 3 dias, mas realmente eles mentiram, dizendo que os discípulos haviam furtado o corpo do Senhor, enquanto os soldados estavam adormecidos e vieram e roubaram. Então, isso não faz nenhum menor sentido. E todos eles ficaram com medo de que realmente fossem mortos também, é por isso que os discípulos todos fugiram. E como que esses discípulos iriam roubar o corpo do Senhor Jesus no meio de soldados? Não tem como. Realmente foi colocada uma pedra muito grande e colocaram selos, o nome realmente do governador para que ninguém pudesse tocar. Então, soldados estavam protegendo aquele túmulo. Como é que vão furtar o corpo do Senhor Jesus? Então, os sumos sacerdotes viram que os soldados eles desmaiaram e haviam fugido do túmulo. Então foram lá e deram propina para eles, deram dinheiro. E disseram, vão e digam que os discípulos furtaram o corpo dele. E se acontecer algum problema, nós iremos para o conselho e nós iremos dizer para que eles que furtaram o corpo. Então eles mentem até hoje. Então, algumas pessoas falam que viram realmente ilusões, alucinações. O Senhor Jesus, como é que pode ser uma alucinação? Não foi nenhum dia, foi 40 dias seguidos. Então, o Senhor Jesus não se manifestou de uma pessoa para uma pessoa, ele se manifestou para várias pessoas de uma vez. Para os 12 apóstolos. E também o Senhor, realmente, os 500 pessoas que seguiam o Senhor, que aprendiam a sua palavra. Aqui aparece 500 irmãos. E em uma única vez viram ao Senhor Jesus. Então pensem, podem 512 pessoas verem realmente alucinações em um único momento? Então é por isso que realmente Paulo, por fim, ele, realmente como um abortivo, ele se dizia realmente o principal dos pecadores. Ele se dizia, o Senhor, ele se manifestou para mim também. Então, o Saulo, realmente ele tinha o nome, a princípio, de Saulo, e tinha a origem de Saul, primeiro rei de Israel. E também ele realmente é da tribo de Benjamim. Ele é fariseu. E também ele é uma das pessoas mais eruditas da época nos estudos da lei. E esse Paulo, enquanto ele estava vivo na mesma época do Senhor Jesus, ele não deve ter visto o Senhor Jesus. Ele era romano, mas ele vivia na terra dos judeus. É por isso que ele tinha cidadania romana. Mas ele viu que haviam várias pessoas que chamavam Jesus um filho de um carpinteiro, Jesus Nazareno como filho de Deus. É por isso que ele disse, nossa, que hereges. E ele foi até Jerusalém para perseguir todos eles. E ele foi aquele que tomou a frente para a morte de Estevão. Em Damasco também. Ele ouviu que cristãos estavam se reunindo por lá. É por isso que ele levou os soldados armados e foi para pegar aqueles que se diziam cristãos. Então, Damasco, atualmente se refere a uma região Damascus, da Síria. Então, mas de repente, enquanto ia para lá, uma luz fortíssima brilhou, resplandeceu na frente dele. E o cavalo começou, assustado, correu e ele caiu do cavalo e a luz era tão forte. E Saul, ele ficou cego por conta da luz. E ele ouviu uma voz. Disse, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Então pense bem, tem um espinho ali atrás e você chuta, dá um coice. Você que machuca o seu próprio pé. É por isso que Paulo me assustou e ele disse, Senhor, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, aquele que persegue, os cristãos perseguem o Senhor Jesus. Como o Senhor já disse no Evangelho de João, realmente quem vos odeia, odeia a mim, e quem vos persegue, persegue a mim. Então, realmente ele ficou durante 3 dias cego, realmente sem não receber a condução dos homens. Em Damasco não comeu nada. E assim o Senhor enviou um homem chamado Ananias. E foi até Saulo. Então, o Senhor Jesus que se manifestou para ti, realmente ele abriu seus olhos. E o Saulo abriram seus olhos de Saulo. E Saulo, realmente, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus, recebereis o perdão dos pecados. E Saulo, realmente, enquanto ele estava cego, realmente perdido, então o Senhor Jesus Cristo que se manifestou para ele, ele descobriu, esse é o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus que havia perguntado para ele, por que me persegues? E Saulo, que havia ido perseguir ao Senhor Jesus, ele foi derrubado. E assim ele foi estabelecido como apóstolo dos judeus. Se olharmos em Atos, realmente o apóstolo Paulo ele disse, realmente eu fui perseguir aqueles que creem no Senhor Jesus, mas eu realmente percebi que ele é Cristo. E ele disse, ele se manifestou a mim também a um abortivo. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele não se desapareceu como uma fumaça, mas ele se manifestou durante 40 dias, realmente, e ele tinha um corpo espiritual que podia aparecer e desaparecer. Mesmo com as portas todas trancadas, o Senhor ele tinha o poder de se manifestar na casa trancada. E então ele tinha um corpo que não recebia nenhuma influência do tempo e do espaço. O Senhor Jesus ele se manifestou durante 40 dias. E se olharmos em Lucas capítulo 24, os discípulos estavam reunidos e o Senhor Jesus disse, paz seja convosco. Primeiramente eles acharam que se tratava de um fantasma. Um espírito não tem carne, tem osso, mas eu tenho tudo. Eu não tenho sangue, mas eu estou vivo. A carne e o osso estavam ali no Senhor Jesus. O Tomé tocou no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, vocês têm o que de comer? O Senhor Jesus ele estava procurando algo para comer porque estava com fome? Não, para mostrar para eles que ele estava em carne. É por isso que ele pegou um peixe cozido e o Senhor Jesus ele comeu na frente dos seus discípulos. O Senhor Jesus que ressuscitou, ele comeu um peixe assado. Então, se ele fosse um espírito de fantasma, nós iríamos ver a comida descendo pelo trato gastrointestinal. Mas o Senhor Jesus, realmente ele se tornou em um corpo espiritual santo que não poderia morrer novamente. Foi ressuscitado. É por isso que o Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo, ele ressuscitou aos mortos, conforme essa palavra. Ele ter feito essas obras, tudo tem um significado. Então não é o objetivo de curar a doença carnal, não é para curar somente a lepra, mas sim é para curar o nosso espírito. Abrir os olhos dos cegos é para abrir os nossos olhos espirituais para podermos abrir essa esperança para ver o reino eterno do Senhor Deus, para abrir o caminho diante do Senhor Deus. Então, realmente ter expulsado demônios quer dizer que nós, por termos recebido a salvação, o espírito do diabo maligno que estava dominando sobre nós, realmente ele pudesse ser expelido, realmente ser afastado de nós. Quer dizer que o nosso espírito é vivificado. Como em Lucas capítulo 25, realmente os filhos dos homens ouvirão a voz do Filho de Deus. Neste momento, realmente todos eles se levantaram. Quer dizer que neste momento o Espírito vivificará. Realmente eles ressuscitarão dentre os mortos. Quer dizer que nós todos que estávamos mortos em nossos pecados e delitos fomos vivificados.
Adão, quando ele pecou, o espírito morreu. E todos os homens que nasceram a partir de Adão nascem mortos espiritualmente. Mas ao receberem a salvação, o espírito que estava morto por conta dos pecados e delitos é vivificado. É por isso que dentre os maiores milagres que o Senhor ele fez, o milagre que ele fez foi vivificar os mortos. Quer dizer que assim, realmente os mortos que estavam realmente mortos espiritualmente, eles são vivificados. Isso é manifesto já antecipadamente pelo Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus também já disse para os seus discípulos, antecipadamente, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Vamos trocar Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiseras ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, os fariseus, os escribas, estavam colados ao lado do Senhor Jesus e disseram: Se tu és o Cristo, mostre-nos sinais. Então, os judeus, eles gostam de sinais. Eles queriam ver um sinal de surpreender. Então, mas o Senhor Jesus não manifestou sinal para esses que buscam um sinal, porque ele disse realmente a geração má e adúltera é aquela que pede um sinal. Então, eles estão pedindo um sinal, mas por que eles são maus? Por que eles são realmente adúlteros? O Senhor Deus já manifestou muitos sinais no Antigo Testamento pelo seu poder. E conforme essa palavra do Senhor Deus, ele já havia profetizado sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas eles não creem em Deus, eles não creem na palavra de Deus, eles vêm e querem crer através dos sinais que o Senhor Jesus mostrar para eles. Isso é mal. A mesma coisa que, se der um exemplo, um filho vive vários anos com o pai e ele fala: Pai, você é meu pai de verdade? Se você é meu pai de verdade, mostra um sinal. Então, se eu vou pular lá do 12º andar e se você for meu pai de verdade, vai, corra, me abraça e faça com que eu não me machuque. Então eu vou crer que você é meu pai. Então o que o pai vai falar? Vai falar: Nossa, esse maluco. Isso é ser mal. Estava vivendo junto do pai durante anos e ele fala de repente: Pai, me mostra um sinal que você é meu pai. E o que é ser adúltero? Vamos pensar. Uma mulher que, se você der muito dinheiro, muito presente, ela vai, segue aquele homem, ela gosta. Mas qualquer pessoa, o que vai chamar essa mulher? Ela, nossa, é uma mulher adúltera. Então, o povo de Israel, eles possuem a palavra de Deus no Antigo Testamento. Eles têm a Deus. Então, se eles creem que na palavra de Deus, eles creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas eles foram até debaixo da cruz e falam: Desça da cruz que nós iremos crer em você. Então quer dizer que eles precisam crer através da palavra, não por sinais. Isso é ser mau. E quando mostrar sinal para eles crerem, isso quer dizer que eles vão crer em qualquer um que mostrar, der um bom presente para eles, como a mulher adúltera. É por isso que é uma geração má e adúltera. Somente terá o quê? O sinal do profeta Jonas. Assim como nós já vimos, somente Jonas, que ele viu que Nínive estava cheio do pecado. É por isso que o Senhor Deus enviou a Jonas para lá, para contar-lhes que eles iriam realmente fracassar por conta desses seus pecados, mas Jonas, olhando, viu que não queria. E lá no castelo de Nínive, as pessoas de Nínive estão cheias de pecado, é melhor deixá-los morrer. Para que eu vou para lá? Ele não queria ir. E ele pegou outro barco para outro lugar.
para um lugar totalmente ao contrário. E esse barco estava indo e o que aconteceu? Se deparou com uma grande tempestade. Parecia que realmente logo iria naufragar. Ele começou a pensar, nossa, por que está acontecendo essa tempestade? Então, mesmo ele tentando fazer uma coisa, não tinha como. Eles pegaram todos os bens, os pesos, jogaram fora. E viram que não estava aguentando manter o barco ali. Então aí eles começaram a se perguntar e dizer, nossa, deve ter alguém que tenha traído a Deus por conta do pecado. Eles falaram, vamos procurar este homem. Quem é que pecou contra o Senhor Deus? Todos falaram, não, ninguém fez isso. Eles foram lá embaixo e viram que Jonas estava dormindo no barco. Eles acordaram Jonas. Acorda. Quem é você? O que você fez? Não está vendo essa tempestade? Confesse. E ele foi e confessou. Eu, na realidade, creio no Deus, o Criador, eu sou profeta de Deus. Eu precisava ir para Nínive, mas eu não queria ir para Nínive. Eu estou fugindo agora. Eles falaram, nossa, tinha que ser isso. Então, já que confessou, o Senhor foi lá e protegeu e perdoou a Jonas? Não. O que eles perguntaram? O que nós precisamos fazer, Jonas? Ele disse, Jonas, realmente me pegue e me jogue na água. Quer dizer que mesmo que eu morra, eu não vou. Ele podia simplesmente ter dito, virem o leme do barco para Nínive. Mas o que Jonas disse? Me joguem no mar. Olhem só para Jonas. Mesmo não querendo, eles falaram, ai, tá bom, então vamos jogar. E jogaram Jonas, lançaram Jonas ao mar. E um grande peixe estava esperando, preparado para aquele momento, foi e o engoliu. Olhamos em Gênesis capítulo 1. O Senhor, quando ele fez os peixes, tem a palavra que o Senhor disse, grandes peixes. O Senhor, ele criou realmente grandes peixes que realmente crescem e podem viver dentro da água. Para Jonas, o Senhor preparou para Jonas. Esse grande peixe, ele veio, falou, nossa, eu fui criado para este momento. Foi e o engoliu. E Jonas estava dentro da barriga do peixe. E dentro da barriga do peixe, em São Petersburgo, na Rússia, eu vi realmente um fóssil de um peixe bem grande. A boca dele é desse tamanho. Isso é desse tamanho. Não só Jonas, mas ele poderia engolir várias pessoas ao mesmo tempo. Eu estava dentro da barriga de um peixe como este. Como deve ser, né? Dentro da barriga de um peixe. Estando na barriga de um peixe, segurando ali o intestino do peixe, e daquele momento ele começa a orar diante do Senhor Deus. Puxando o estômago do peixe, e o peixe assustado, porque ele agarrava ali, gritando, e o peixe falando, o que é isso? O que está acontecendo? E o peixe começou a ir de um lado para o outro. Depois de 3 dias ele vomitou a Jonas, jogou ele na frente de Nínive. Legal, não é? Então, se olharmos em Jonas, aparece. Eu não inventei essa história. Então, Jonas, ele deve ter orado dentro da barriga do peixe. Segurando o intestino, deve ter gritado, Senhor! Mas um grande peixe foi e o vomitou. E de repente um homem saiu de lá. E as pessoas viram. Falaram, nossa, o que está acontecendo? E ele foi parar para a sala de Nínive e ele foi lá e clamou em grande voz, dizendo, ei vocês, por causa de vocês eu quase morri. Vocês estavam cheios do pecado, é por isso que Deus realmente queria devastar essa cidade, mas para que vocês se arrependessem, eu fui enviado. Eu estava fugindo, mas eu quase morri. Por isso que o Senhor colocou na barriga de um peixe e me trouxe até aqui.
O que vocês querem fazer? O que o pessoal de Nínive fizeram? Então, até o rei ouviu essas palavras. O rei se dispôs nas suas roupas. Fala, nossa, coloque essas vestes realmente de luto e comecem a orar diante do Senhor Deus. Orem, porque o Senhor Deus pode ser que nos perdoe. Então, no castelo de Nínive, desde o rei até todo o povo, com essas roupas de saco, eles, com todo esse seu pecado, eles pediram essa oração de arrependimento diante do Senhor Deus, para que fosse perdoado dos seus pecados. Jonas queria que eles realmente fossem destruídos, é por isso que subiu num lugar alto e ficou sentado ali, esperando a destruição da cidade. Mas estava um grande sol, forte sol, e ele estava muito quente. E não tem a aboboreira. Então ele viu que tinha uma sombra ali da aboboreira. Ele falou, nossa, que legal, muito bom. E ficou sentado ali, embaixo da sombra. Mas o Jonas, ele era tão realmente teimoso, e tão maligno naquele momento, a sua vontade, porque ele queria ver a destruição, não queria ver o arrependimento. Olhem só. E ele estava sentado nas sombras da aboboreira, muito alegre ali assistindo. E o Senhor fez secar, ver os insetos e comeram toda a raiz da aboboreira e ela morreu. E ele ficou bravo, irritado. Então, Jonas, ele é um homem realmente muito, realmente bem rabugento, né? É. E o Senhor, ele disse para Jonas naquele momento: Jonas, realmente começa a aboboreira que você realmente tanto queria preservar que de um dia para a noite e ele foi devastou-se. Você sabe realmente quantas pessoas estão aqui sem conseguir discernir essa palavra do Senhor? Realmente, o que tem de pecado para essas pessoas, para essas crianças? Você quer que eles todos sejam destruídos? Não, eu quero que eles se arrependam. Quando o castelo de Nínive começou a se arrepender, ele falou, nossa, eu não queria ter vindo aqui porque eu sabia que isso poderia acontecer. Então, eu vou falar só até aqui. Então, mas pensem bem. Se Jonas tivesse ido para pregar para os ninivitas, ele poderia ter sido morto, apedrejado. Com certeza, Deus poderia ter protegido naquele momento. Mas pensem bem, ele ter entrado na barriga do peixe, ter saído de lá, as pessoas da cidade de Nínive, os ninivitas viram isso. É por isso que os ninivitas creram que ele era o profeta enviado pelo Senhor Deus. Ele disse, eu não queria pregar para vocês, eu estava fugindo, mas eu fui capturado por um peixe agora, durante 3 dias, que ali dentro e agora vim parar aqui. Então olhem só. Até Jonas, que era tão arrogante, realmente nada compassivo, as pessoas, os ninivitas vendo isso se assustaram. Não era sobre isso que o Senhor estava falando. E ele ter ficado 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. Isto é um sinal. Mas, no castelo de Nínive, eles ouviram a pregação e eles se arrependeram. Então, existe alguém maior do que o Jonas aqui. Então, eu também ficarei realmente no solo, abaixo da terra durante 3 dias, 3 noites. Então, este é o sinal de que eu sou filho do homem, ou filho de Deus. Aqui é a primeira palavra que o Senhor Jesus disse sobre a sua morte, é a ressurreição. Vamos procurar Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 18. Mateus capítulo 20, versículo 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte.
e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, o Senhor Jesus agora, ele está dizendo para os seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Eu já disse diversas vezes. Aparece no capítulo 16, versículo 21, capítulo 20 também. Mas os discípulos não conseguiram crer nessas palavras. Por quê? Quando o Senhor Jesus fosse para Jerusalém, eles acreditavam que ele iria dominar sobre Roma, iria dar a independência a Israel, iria se tornar um rei, assim como esperado por todos os judeus. E eles começaram a falar, quando o Senhor se tornar rei, quem vai se assentar no maior lugar? E essa era o maior desejo deles. Mas conforme a palavra do Antigo Testamento, conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, o Senhor Jesus ele foi crucificado para perdoar os pecados dos homens. E assim é por isso que ficou nos seios da terra durante 3 dias para ressuscitar depois. E vamos ver Mateus capítulo 28. Palavra de Mateus capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quer dizer que todos eles desmaiaram. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, que já ressuscitou como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram em anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Então, se nós olharmos as mulheres que estavam seguindo ao Senhor Jesus, todos viram o Senhor Jesus sendo sepultado, os discípulos fugiram, mas as mulheres são as mais corajosas aqui. Então, no primeiro dia, realmente depois do sábado, elas trouxeram perfumes, aromas para passarem no corpo do Senhor Jesus. É o que faziam antes para os mortos. E havia uma pedra muito grande ali. E elas foram realmente sem planejamento nenhum, porque não tem como alguém retirar. E se pensar nos dias de hoje, não tem como ir para lá. Mas elas foram pela manhã, de madrugada, enquanto ainda era tudo escuro. E antes dessas mulheres irem, realmente já havia acontecido um terremoto. Os anjos desceram dos céus. E eles estavam assentados ali, na frente do túmulo. E como o rosto como de sol, realmente resplandecente. E todos os soldados, eles desmaiaram. Todos eles acordaram depois e fugiram dali. Depois desse acontecimento, realmente as mulheres, elas haviam chegado naquele lugar. E o que o anjo havia dito para elas? Ele disse realmente, não temais. Realmente eu sei que realmente buscam por Jesus que foi crucificado, mas ele não jaz aqui. Realmente vê o lugar onde ele jazia. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. É um túmulo vazio. Aquele túmulo onde realmente o Senhor Jesus estava todo encoberto por esse pano novo, realmente esse pano de linho realmente estava todo dobrado ali em cima. E ele disse, vá logo e conteis aos seus discípulos. E elas, realmente com grande temor e alegria, e começaram a correr em direção aos discípulos, e o Senhor Jesus se apresentou na frente delas e disse, saldo.
Então é o Senhor Jesus. As mulheres seguraram no pé do Senhor Jesus e louvaram ao Senhor, adoraram. O Senhor Jesus disse, realmente não é mais. Realmente o Senhor Jesus, ele disse o que? Agora vão para os meus irmãos. Digam aos meus irmãos. Antes do Senhor Jesus, ele morrer, o Senhor Jesus, ele é o Filho unigênito. Ele é o Filho único. Então, mas o Senhor Jesus, como uma semente, ela morre e dá muitos frutos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele morreu para dar vida a muitos filhos. É por isso que se nós olharmos no Evangelho de João também, realmente Maria Madalena, o Senhor Jesus disse para ela ir para contar para os meus irmãos. Realmente meu Pai, realmente o vosso Pai. Meus irmãos, realmente vossos irmãos. Então, realmente vão para os irmãos, porque são os irmãos que realmente são do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu e ele ressuscitou para fazer muitos irmãos diante do Senhor. Como em Hebreus capítulo 1 já diz que o Senhor Jesus ele vem como um filho realmente primogênito, não é mais unigênito, porque nasceram-se irmãos. Então o Senhor está dizendo, vá para os meus irmãos. Então vão para a Galileia. Então, no mar da Galileia, no primeiro lugar onde o Senhor chamou os seus discípulos, ele está iniciando ali. É por isso que o Senhor depois se encontrou com seus discípulos ali no mar da Galileia, realmente com o pão e o peixe que estavam assando, e realmente ele chamou, venham e comam. Os discípulos se serviram ali, tem um formato realmente muito incrível. Então as pessoas que viram o Senhor Jesus ressuscitado não foram outras pessoas, foram as irmãs. Então assim realmente foi manifestado, evidenciado que o Senhor ele havia ressuscitado. Durante 40 dias ele se manifestou para muitas pessoas. E depois, em Atos capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus havia ressuscitado e depois, durante 40 dias, ele se manifestou para todas as pessoas. Durante 40 dias, não foi 1 ou 2 dias. Em João capítulo 19, nós podemos ver em diante que os discípulos estavam escondidos dentro de um quarto, mas o Senhor Jesus ele apareceu de repente e mostrou realmente, paz seja convosco, e mostrou as feridas das mãos, da costela. Então o Senhor Jesus disse realmente, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós e ele ressuscitou para vencer a morte. E assim, para nos dar a evidência de podermos crer, ele ressuscitou. Então, assim como realmente o Pai me enviou, realmente eu os envio a vós. Então, o Senhor, ele cumpriu o trabalho da salvação e os discípulos são enviados para anunciarem esta verdade. É por isso que nós, ao recebermos a salvação, somos enviados para pregarmos esse evangelho do Senhor. Como em Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14 já disse, realmente, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não ouviram? E como realmente pregarão se não foram enviados? Então, realmente, se não existe alguém que pregue, mesmo que o Senhor Jesus tenha morrido na cruz, não tem como crer, porque não tem como ouvir. Ou se não ouvir, não tem como receber a salvação. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação primeiramente é uma pessoa que foi enviado pelo Senhor Deus para contar essa verdade. E isso não cabe somente aos discípulos. O Senhor Jesus realmente suspirando diz, recebeis o Espírito Santo. Realmente, se perdoardes os pecados vos serão perdoados, mas se retiverdes, eles reterão. Então quer dizer que se pregar sobre o perdão dos pecados, eles irão receber. E se você não pregar, eles vão para a perdição. É por isso que na palavra de João, capítulo 20 em diante, ele mostra tudo. Capítulo 19 em diante. Então realmente, como pregarão se não forem enviados? Então realmente, se forem enviados, como deixarão de pregar? Porque se ninguém pregar, não tem como receber a salvação. Como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que crerão se não ouviram? Como é que irão receber a salvação assim? E é por isso que o Senhor Jesus, agora que ressuscitou, o Senhor que ressuscitou, ele é a origem da fé que nós temos. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, realmente ele disse que realmente se nós crermos, confessarmos em nossos corações
cremos com o coração e confessamos com a nossa boca que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Nós precisamos crer nisso. Que ele venceu a morte e assim ele ressuscitou. E nós cremos nisso. As pessoas que creem no Senhor Jesus, eles dizem que creem na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Todos eles, no dia de Páscoa, eles louvam sobre o Senhor, eles pregam sobre. Mas, por que não conseguem receber a salvação? Porque realmente eles não sabem qual é a relação que tem do Senhor Jesus com eles. A ressurreição do Senhor Jesus com eles. Eles não sabem qual é a relação. Nós cremos na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós precisamos crer que pela morte do Senhor Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu por todas as pessoas, por todos os pecados. Nós cremos que o Senhor Jesus ele remiu todos os nossos pecados pelo seu sangue. E assim, em 3 dias, ele ressuscitou para vencer o poder e o domínio da morte. Como Romanos capítulo 4, o Senhor ele foi entregue por conta de nossos delitos, por causa de nossas iniquidades. É por isso que agora tudo foi encerrado. Ele ressuscitou para a nossa própria justificação. Então, ele ressuscitou para que nós pudéssemos crer. E é por isso que nós todos realmente agora precisamos saber realmente em que estado que estou. Eu sou um pecador, preciso crer nisso para receber a salvação. Quer dizer que esse é o ponto principal, que o Senhor Jesus ele morreu por mim. Ele perdoou todos os meus pecados, ele expiou meus pecados. Quer dizer que ele ressuscitou para me dar a vida eterna, ressuscitou para me fazer crer nessa verdade. Quer dizer que realmente ele morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então é por isso que o Senhor Jesus ter ressuscitado é para realmente confirmar que nossos pecados foram lavados para a eternidade. Mesmo que o Senhor Jesus tivesse morrido e se ele não tivesse ressuscitado, ninguém saberia por que o Senhor Jesus tinha morrido. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nenhuma pessoa poderia receber a salvação. Pensem bem. Quando o Senhor Jesus ele foi capturado, todos fugiram. Pedro estava seguindo o Senhor Jesus e quando as pessoas começaram a acusar, ele falou, I'm not, eu não sou. 3 vezes ele negou. Vocês acham que os discípulos estariam por aí arriscando a vida deles para contarem a mentira que o Senhor Jesus ressuscitou? Não, realmente não existe nenhuma pessoa que pode fazer isso. Realmente o Senhor Jesus deu a evidência de que pudessem crer que o Senhor Jesus ressuscitou. Vamos procurar a palavra de Atos, capítulo 17. Atos 17. Atos, capítulo 17. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tá, agora o que é isso? Realmente é o tempo que para que todos se arrependam? O que é se arrepender? Então, o Senhor Jesus, ele morreu por conta de nossos pecados. Ele ressuscitou, ele permitiu essa evidência. E nós cremos nisso e receber a salvação. Realmente, isso é se arrepender. Arrepender não é você ficar chorando. Então, é por isso que ele já determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo. Para quem? Para as pessoas que não creem. Os incrédulos serão julgados. Todas as pessoas restantes deste mundo. É por isso. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer que ele deu uma evidência, uma certeza para que todos possam crer no Senhor. Se você não crer nisso, você é julgado. Então o Senhor, ele morreu pelos nossos pecados. Ele lavou nossos pecados para a eternidade. Para nos dar a vida eterna, ele ressuscitou. E nós não cremos nisso. Isso se torna o motivo de sermos julgados. Então realmente é a evidência, a certeza de que possamos crer que o Senhor ressuscitou. Realmente que o Senhor ele já acabou com todos os nossos pecados. Ele já confirmou isso para nós. Como em Hebreus capítulo 3, realmente o Senhor ele acabou com todos os pecados. Ele ressuscitou e ele agora está sentado à destra do trono de Deus. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, realmente ele que tem as marcas realmente de pregos nas suas mãos, ele mostrando para os seus discípulos disse, paz esteja convosco.
Uma pessoa que está endividada, vamos pensar que ele começou a fazer os seus negócios com 100 milhões de reais e agora está endividado e vai para a prisão. Mas uma pessoa que tem muito dinheiro, bondosa, foi e pagou toda a dívida dele e mostrou o recibo dizendo: eu paguei toda a sua dívida. Sem nenhum valor, é incondicional. Não se preocupe mais. Como deve ser tão bom? Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele é o recibo de que nós fomos salvos. O Senhor Jesus está dizendo: eu fui ferido e moído por conta dos vossos pecados, e eu ressuscitei por conta de vós. Creia nisto. Então, esta é a certeza da expiação. O Senhor Jesus ter ressuscitado é para mostrar que o poder da morte foi destruído. E se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O Senhor, ele morreu, a carne morreu, e ele ter ressuscitado em carne é para mostrar que todos que têm a carne realmente não tenham esse medo dessa morte, para livrá-los dessa servidão. É por isso que ele venceu todo esse império da morte. É por isso que ele mostrou toda essa santidade. Ele mostrou realmente a incorruptibilidade. Como em Hebreus capítulo 10, nós podemos ver que o Senhor ele venceu pelo evangelho a morte. E é por isso que agora, realmente, ele manifestou a incorruptibilidade para nós todos. Quer dizer que o Senhor, ele ter morrido na cruz, ele acabou com nossos pecados. Ele nos santificou, venceu a morte. Realmente, agora ele ter vencido toda essa morte nos permitiu isso para nós. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por causa de um homem, Adão, nós nos tornamos pecadores, fomos para a perdição, mas por conta de um homem, Jesus Cristo, nós somos vivificados. Por Senhor Jesus que ressuscitou, recebemos a vida. E é por isso que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é um problema muito importante para nós compreendermos. E o Senhor Jesus, que agora subiu aos ares, ele é aquele que está vivo para ser nosso guiador. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora, quem é que nos condena? Quer dizer que agora fala sobre o juízo. Quem é que pode nos julgar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O que está dizendo aqui? Ele mostra o seu sangue na frente de Deus, está dizendo: Senhor Deus, veja esse sangue. Mostra o meu nome, os seus nomes, os nossos nomes, e diz: Senhor, olhem para o nome deles, eu derramei o sangue por eles. Realmente eu morri por eles. Então, Senhor Deus, ele se satisfaz dizendo: claro, meu filho morreu por eles. O Senhor, ele não simplesmente ressuscitou por nós, mas está à direita de Deus e até o momento está intercedendo por nós como advogado. É por isso que a salvação ela é preservada para sempre. É por isso que, como é evidência viva, como o nosso fiador, o nosso advogado, está vivo ali, intercedendo por nós. Então vamos procurar mais uma palavra. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Versículo 3, vamos ler todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para nos fazer nascer de novo. O que é isso? Como em João capítulo 3, o Senhor já disse, realmente não tem como entrar no reino de Deus se não nascer de novo pela água e do Espírito. As pessoas pensaram, nossa, a água deve ser chorar demais. Então eu preciso chorar e assim eu vou sentir o calor que vai ser o Espírito Santo e eu ressuscito. Não, não é isso. Não é isso que é nascer de novo. A água foi utilizado como o dilúvio, como o juízo de Deus para este mundo. Se olharmos em Mateus capítulo 3, quando o Senhor estava iniciando a sua vida neste mundo, ele recebeu o batismo no Rio Jordão. O Senhor ele foi batizado e está mostrando sobre a sua morte, sobre o juízo. E ele saído da água e mostra a sua ressurreição. E quando ele saiu da água, abriu as portas dos céus. E o Espírito Santo ele desceu como se fosse uma pomba e ouviu sua voz. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O que significa esta palavra? Quer dizer que o Senhor, ele ressuscitou. O Senhor, ele foi sepultado por nós. Quer dizer que as portas dos céus foram abertas. Quer dizer que antes, por conta do pecado, as portas dos céus estavam fechadas. Mas o Senhor, ele ressuscitou, as portas dos céus foram abertas para todas as pessoas. É por isso que realmente nós podemos ver que assim como o véu do Santíssimo ter sido rasgado de cima para baixo, quer dizer que essa relação foi rasgada, essa parede foi rasgada. Quer dizer que o Espírito Santo desceu para este mundo. Quer dizer que na realidade não precisa realmente mais nada, porque o Senhor que veio e morreu por nós, que as pessoas que creem na salvação do Senhor e sua ressurreição, o Espírito Santo está dentro dele, e assim eles se tornam filhos do Senhor Deus, e assim agora ele evidencia dentro de nós de que nós somos filhos de Deus. Então é por isso que a água é o juízo de Deus, mostra a morte do Senhor Jesus, o juízo justo do Senhor Deus, a condenação justa do Senhor. E a ressurreição mostra o amor do Senhor, mostra a nova vida do Senhor. É por isso que a morte e a ressurreição quer dizer que é o perdão dos pecados e a nova vida. Então isso é a água e o Espírito. E é por isso que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos ser justificados pelo Senhor. E é por isso que nós somos vivificados pela palavra do Senhor. Porque dentro da palavra que o Senhor Jesus morreu e nossos pecados foram perdoados. Quer dizer que pela palavra o Senhor ele ressuscitou e uma nova vida nos foi dada. Nós cremos nisso. Então é por isso que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é para que nós pudéssemos ser vivificados. Nós nascemos de novo. Esse é o poder de Deus. E a ressurreição do Senhor Jesus mostra, mais uma vez, de que é um exemplo, é uma certeza de que o corpo do cristão vai ser vivificado também. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Eu irei ler primeiro. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu em carne, ele foi sepultado em carne, e ressuscitado em carne. Não quer dizer que somente o Senhor Jesus vai ressuscitar, mas através do Senhor Jesus, todos nós que recebemos o perdão dos pecados, todos nós que recebemos a vida pelo Senhor Jesus, todos, por Cristo, seremos vivificados. Isso foi mostrado como um exemplo. Então é por isso que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. E ainda permaneceríamos em nossos pecados.
Então, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o caminho para sermos salvos. Então, realmente, ninguém saberia se o Senhor Jesus foi morto de forma injusta, se morreu pelos meus pecados, se morreu pela minha vida. Ninguém saberia. Mas, o Senhor Jesus, por ter ressuscitado, nós podemos saber, o Senhor Jesus é o Senhor que morreu pelos meus pecados. O Senhor Jesus é aquele que intercede por mim. É por isso que sem a ressurreição, realmente, a pessoa que está dormindo estaria morta. Todas as pessoas que creram no Senhor Jesus e morreram estariam perdidos. Mas não é isso, claro, certo? Então, realmente, o que nós esperamos no Senhor, se for somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, porque pensem bem, realmente dentro da igreja inicial, realmente quantas pessoas foram perseguidas pelo Senhor? Quantos realmente sofreram? Realmente todos aqueles que creem em Cristo, somente creem no Senhor nesta vida, nós seremos as pessoas mais miseráveis de todos os homens. Não é somente nesta vida. O que nós cremos realmente é para a vida eterna. Nós temos a nossa vida eterna para o Senhor. Então nós vivemos porque o Senhor ele nos deu a vida eterna e ressuscitou para isto. Então, olhamos o versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias, quer dizer que se nós olharmos no verão, por exemplo, na primavera, os primeiros frutos, as primeiras folhas que se brotam na árvore, o Senhor Jesus se tornou isso. É por isso que o versículo 21, porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer que através de Adão todos se tornaram pecadores, todos morreram. Mas, por Cristo, dentro de Cristo, todos aqueles que receberam a salvação vivem com o Senhor Jesus. E é por isso que a ressurreição do Senhor Jesus é para a nossa eternidade. A ressurreição do Senhor Jesus é a nossa ressurreição. E onde está esse Senhor Jesus ressuscitado? Está dentro de mim. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o Senhor Jesus, realmente eu fui crucificado com Cristo na cruz. É por isso que quando o Senhor Jesus morreu, eu morri também. Quer dizer que eu, o pecador, morreu com Cristo. Quer dizer que eu fui crucificado com Cristo. É por isso que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o Senhor Jesus que ressuscitou está dentro de mim. Então, o Senhor Jesus, ele ter subido aos céus, de igual maneira nós todos, ao ver do Senhor, iremos subir junto do Senhor. A morte do Senhor, a minha morte. A ressurreição do Senhor, a minha ressurreição. A subida aos ares do Senhor, a minha subida aos ares. Realmente, o reino de Deus, o meu reino. Realmente quer dizer que nós podemos dizer que o Senhor ele ressuscitou por nós. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ler todos juntos devagar. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quer dizer que o Espírito do Senhor que nos vivificou agora está habitando dentro de nós. Quer dizer que o Espírito do Senhor, Deus, está dentro de nós. E é por isso que agora, realmente, todos aqueles que estavam mortos, realmente foram vivificados, porque foram ressuscitados junto com Cristo. É por isso que o nosso corpo que está morto também, ele será vivificado, o nosso corpo mortal. É por isso que agora o Senhor, como vida, como Espírito, está dentro de mim, habitando. É por isso que o Senhor, ele está vivo, e nós que estávamos mortos também somos vivificados. E é por isso que agora todos aqueles que estavam mortos dentro do Senhor serão vivificados primeiro. E assim todas as pessoas que estão neste mundo também irão ser transformadas e irão se encontrar com o Senhor lá nos ares. Então nós podemos dizer que iremos ser transformados em um corpo novo, iremos viver com um corpo fraco e iremos ser transformados para um corpo forte. Vivemos em um corpo corruptível, mas iremos ser vivificados em um corpo incorruptível. Assim como a lagarta tão nojenta que come folhas de uma árvore, mas entrando num casulo sai e se transforma no quê?
e sai voando, passando pelo oceano. É incrível. Aquela lagarta tão esquisita, comparando a uma borboleta. Como são diferentes? Realmente um corpo blasfemável, mas é um corpo santo. Um corpo corruptível para um corpo incorruptível para o Senhor. Então, o Senhor, para nos dar esta vida, o Senhor, ele morreu e ressuscitou. E é por isso que nós todos, como o Senhor, cremos na morte e ressurreição do Senhor. Quer dizer que o Senhor acabou com os meus pecados para a eternidade. Quer dizer que o Senhor está vivo agora. Realmente nós iremos ser ressuscitados junto com o Senhor. O Senhor se tornou o exemplo para nós. Vamos procurar mais uma palavra. Romanos capítulo 6, um pouco na frente. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Nós fomos sepultados e fomos batizados. Então, aqui é o batismo. Então, ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós recebemos a salvação e realizamos o batismo, certo? E nós temos o local de batismo lá no nosso retiro. E é incrível. E todos precisam ser batizados. E não é qualquer um que recebe o batismo, mas sim uma pessoa que recebeu a salvação. É um testemunho de vida dizer que eu recebi a salvação para todos receber o batismo. É dizer, eu morri com o Senhor e ressuscitei. Quer dizer que dentro da água eu morri e fora da água eu ressuscitei. Eu fui vivificado com o Senhor. É por isso que eu morri, fui sepultado com Cristo. E depois, agora, já que eu estou vivo com o Senhor, e agora eu preciso andar em uma novidade de vida. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é o dono da minha vida. Nesta nova vida, eu vivo o restante da minha vida. Eu sigo o Espírito Santo. É por isso que a ressurreição do Senhor, ele nos dá a evidência incrível no Senhor, nos dá a vida eterna, nos deu o Espírito da ressurreição que vai e nos conduz para que possamos viver para a glória de Deus. O Espírito Santo nos auxilia. E é por isso, na Páscoa, no dia da ressurreição do Senhor Jesus, é o que nós precisamos pensar de forma aprofundada. Hoje eu não consegui pregar tudo de forma detalhada, mas nós sabemos que o Senhor está vivo dentro de nós como uma nova vida. Nós agora iremos ser transformados, iremos ser ressuscitados em um corpo glorioso para o Senhor, para irmos a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, antes, quando nós não conhecíamos ao Senhor Deus, fomos amados pelo Senhor. O Senhor Jesus morreu na cruz, recebeu todo o juízo e o castigo que nós merecíamos receber. O Senhor recebeu todo o castigo e a maldição que nós merecíamos receber. Venceu a morte e o pecado. Acabou com toda a servidão da morte e nos deu a nova vida. E nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nós te agradecemos. Nosso Senhor que morreu por nós, que ressuscitou, agora está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós, orando por nós. Nós te agradecemos, Senhor. E o restante das nossas vidas, que o Senhor possa nos conduzir através do Espírito Santo para vivermos uma nova vida, que a vida restante possamos viver para a glória e a santidade do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.